próxima live agora é do Rede Lixo Zero Santa Teresa. Então, quem vai começar falando é a Vilma? Não. Elas estão juntas? Ah, sim, a Vilma e a Alice. Alice está aí? Estamos aqui. Ah, sim. Então, sejam bem-vindas e podem começar. Obrigada. Meu nome é Vilma. A gente vai começar apresentando, né? Eu vou me apresentar e, em seguida, a Alice vai se apresentar também. Então, eu me chamo Vilma, sou presidente e coordenadora da Copersol Leste, né? Realmente faço parte da gestão, né, da Rede Lixo Zero Santa Teresa. E, né, esse trabalho, ele iniciou, né, em 2017, 23 de outubro de 2017, que iniciou o projeto Rede Lixo Zero Santa Teresa, né? Olá, gente, boa noite. Meu nome é Alice, sou do aglomerado das Terras, faço parte do coletivo Roots Ativa, também faço da equipe Espiralixo, que desde 2012, né, trabalha na cidade, produzindo minhocários, oferecendo oficinas pela cidade, formações, e também faço parte da Rede Lixo Zero Santa Teresa. Bom, gente, a cooperativa Copersol Leste, ela foi fundada em 2002. Hoje, nós somos em torno de 41 trabalhadores, né, que compõem a cooperativa. E a gente contar um pouco do como surgiu essa proposta, né, do projeto Lixo Zero Santa Teresa, porque partiu a iniciativa, na realidade, partiu para um convite de uma escola municipal, né? Então, a escola municipal, ela me fez o convite para participar de uma reunião. E aí, a princípio, era pensando, né, com o pessoal leste, a gente, né, e aí, a gente, a partir desse convite, né, da professora Luísa, professora de Geografia da Escola José Lourenço, da Escola Municipal Santa Teresa, me fez esse convite para participar de uma reunião onde eles tinha uma comissão de alunos, né, que já discutia a questão do meio ambiente na escola, e aí me convidou para participar dessa reunião. Só que já tinha um grupo discutindo a questão do tratamento de resíduos de Santa Teresa. E aí eu falei, Luísa, vamos aproveitar, né, vamos convidar essa turma para a gente participar. E aí, a princípio, era pensando na coleta na escola, né? Era pensando na coleta na escola, na coleta na escola, em torno da escola. Isso em 2017, né? E aí a gente pensou, não porque na realidade a gente pensar também o tratamento de todo esse resíduo, não pensar, né, só no seco, pensando também de como a gente dá a destinação de todo o resíduo que era gerado ali na escola. E aí a gente chamou a cooperada para poder participar junto. E aí a gente, né, fez todo esse planejamento, essa implantação dessa coleta, né, que era na escola, em torno da escola, só que a gente não esperava que a coisa fosse repercutir tanto, né? E que também havia já uma reivindicação, né, dos próprios moradores. E aí a gente, né, houve essa demanda, que aí a gente teve que ampliar a coleta seletiva. E aí, a partir dessa ampliação da coleta seletiva, em 2019, né, era na Terra Viva, o pessoal do Espiralixo, né, eles recebiam né, esse material, esse outro resíduo orgânico lá na Feira Terra Viva. E aí, em 2019, né, a rede ela se consolidou. Né, e a gente tem hoje, a gente tem em torno de 70 famílias, né, que estão junto com a gente nesse processo do orgânico. Mas aí a cooperativa, ela não só, né, na realidade é uma gestão, que eu estava falando com a Alice, é uma gestão compartilhada, que a gente troca, né, não é uma coisa que, porque uma é responsável só por fazer a gestão do resíduo seco, a outra é do orgânico, não, a gente tem toda
nessa experiência junto, né? Então, o Inspiralixo, ele aprende um pouco, junto com a Copersol Leste, o lixo, né? O resíduo seco, que é o reciclável, e a gente, a Copersol Leste, também aprende um pouco sobre o orgânico. A gente não tinha essa experiência de trabalhar esse outro resíduo. Então, isso veio, né, a partir da consolidação da rede em 2019. Então, gente, falar aqui também um pouco do trabalho do Inspiralixo. Esse nosso trabalho com a coleta de resíduos orgânicos começou em 2015, no aglomerado da Serra, que onde a gente mora é uma parte bem alta, na Vila Nossa Senhora de Fátima, onde teve uma ocupação recente e a coleta não chegou no local, e a gente já tinha essa experiência com o manejo do resíduo orgânico, viu a necessidade de subir com esse trabalho para o aglomerado da Serra. Então, foi em 2015 que a gente aprovou um projeto, que é o Vida Composta, que foi escrito por um integrante do nosso grupo. E esse projeto veio fazendo a estruturação de um viveiro e uma mini usina de compostagem e também para a formação de 6 jovens. Então, a gente fez uma mobilização ali na comunidade, com as famílias em torno do nosso coletivo, falando da proposta, falando da ideia, né? Porque antes da gente fazer esse trabalho de coleta de resíduo orgânico, tinha esse problema, né, da proliferação de ratos, doenças, todo esse desequilíbrio, e as pessoas super abraçaram a ideia, né? Então, deu super certo. As mesmas pessoas que antes jogavam lixo pela montanha, hoje são as mesmas que cobram a gente se a gente não entrega o balde. Então, foi bem legal esse trabalho, né? Então, deu super certo e foi ampliando pela cidade. Em 2018, a gente começou a coletar orgânicos na Feira Terra Viva. Então, esse trabalho que antes no aglomerado da Serra era um trabalho que a gente faz gratuitamente para a comunidade, na Terra Viva já foi um trabalho que as pessoas remuneram a gente. Então, a Terra Viva virou um ponto de coleta de resíduos, a pessoa paga uma mensalidade, depois de 3 meses a gente retorna para a pessoa o resultado, né, de que está virando o resíduo dela, a gente devolve a terra vegetal, ou uma muda, ou um biofertilizante. E em 2019, a gente juntou com a cooperativa, junto à Rede Lixo Zero Santa Teresa, e começou também a coletar o resíduo reciclável. Então, antes, né, o que era um problema, hoje já tem virado solução, né? Se transformado em um adubo de alta qualidade, reduzindo praticamente 90% dos resíduos das pessoas, né? Quando juntou com reciclável, o pessoal também gostou bastante. E tem se ampliado cada vez mais. Hoje, estou falando um pouco rápido, vocês me falam se está dando para entender, viu, gente? No Santa Teresa, a gente tem 2 núcleos da Rede Lixo Zero. Tem o núcleo Anhanguera, que fica na rua Anhanguera 177. Lá a gente faz a compostagem nesse núcleo, também recebe os baldinhos e o saco de ráfia que a pessoa traz o reciclável. E também tem o núcleo Bom Despacho, que está na rua Bom Despacho 205. Esse núcleo também foi bem bacana a construção dele, que é um espaço que foi cedido por uma moradora do bairro Santa Teresa, a Sandra, que era um espaço que ela tinha uma casa ao lado e esse outro lote ele ia ser transformado em prédio. Então a Sandra comprou esse espaço, mas ele ficou parado por 10 anos. E quando ela conheceu o nosso trabalho, ela ofereceu para a gente poder estar ocupando, dando uma função para aquele espaço. Então, o Núcleo Bom Despacho é bem legal. Nele a gente tem o Levas, que é o local de entrega voluntário, onde a pessoa leva o reciclável. Lá a gente faz a triagem, depois vai para a cooperativa, né, Vilma? E lá nesse espaço também tem um empório, onde a pessoa tem acesso a alimentos de qualidade, né? Alimentos agroecológicos, alimentos da economia solidária. E lá também tem uma horta e tem um espaço onde a gente faz a compostagem. Então, o mais interessante também dessa entrega voluntária, a gente pensou também no leva assistido. Como que é esse leva assistido? É você ter um catador, e aí a gente tem pensado de ter um catador do próprio território, né, que é um catador que ele já conhece aquele local, ele já tem toda uma aproximação ali com a população.
Então, a ideia é essa, em cada núcleo a gente tem um catador assistido. Esse catador ele vai ser a referência ali no bairro, né? Como ele já faz uma catação ali, então é a gente pensar esse serviço hoje com esse catador. Então, o que a gente vê de bacana, né, que sempre foi pensado, e aí não só no Santa Teresa, mas a gente pensa isso também, né, em outros pontos de entrega voluntária, a gente pensar nesse catador, né, ter um catador assistido nesses locais, e até porque, além dele ser um catador, ele vai ser um mobilizador também, né? As pessoas chegam ali, ele orienta, então ele ensina as pessoas de como ela deve separar seu resíduo, o que é o reciclável, o que não é. Então, assim, tem sido muito importante esse trabalho. Tem sido bem bacana também, né, que esse trabalho nosso tem os beneficiários e eles fazem parte dessa construção também, né? A gente faz as reuniões, as pessoas opinam, ajudam a gente a construir esse trabalho. Então, é bem bacana, vale a pena conhecer. Também a gente tem um apoio, né? O apoio técnico da Engenharia de Produção da UFMG, o William e o Marcelo têm ajudado a gente bastante na parte técnica, administrativa, Associação dos Moradores de Santa Teresa, Coletivo Artemis, Coletivo Roots Ativa, os bares e restaurantes que a gente faz a coleta também são grandes apoiadores. E o mais importante, né, é essa participação mesmo da comunidade, né, que isso é o que faz a diferença, né, nesse processo todo, né, e o que a gente colocou aqui, essa questão mesmo ser um ponto também ali de orientação. Então, quando a gente inaugurou o núcleo Bom Despacho, no início ali a gente via as famílias, né, as pessoas trazendo o seu resíduo e a gente tirando a dúvida deles ali. Então, aquilo que eles achavam, é claro que a gente sabe que hoje, se você for olhar em geral, todo o material que chega seco, ele é reciclável, né? Porém, a gente não acha um mercado ali para esse produto que chega. Então, eles passaram, eles foram orientados, então, assim, foi muito bacana. Isso aqui eu não reciclo, isso aqui... Não, isso a gente está indo para ter, porque a gente não tem, né, uma comercialização para esse produto. Então, acaba tendo que voltar para o aterro. Então, assim, o importante é essa participação que a gente tem, né, dessas pessoas que contribuem, né, com o processo, assim, e tem sido muito legal, porque eles opinam, eles nos ajudam a pensar, eles, né, fazem propostas. Então, é uma coisa bem coletiva, assim, bem participativa. E sobre os desafios, né, também que a gente está tendo nesse momento de pandemia. Hoje nosso trabalho está paralisado, né? Ainda por tempo indeterminado. A gente tem buscado, estudado soluções para a gente voltar a receber os resíduos. A grande questão também é a coisa da matéria seca, né? A gente tem usado a serragem das madeireiras e nesse momento de pandemia a gente tem buscado outras opções, né? Lá no aglomerado da Serra, a gente tem a parceria com o Parque das Mangabeiras, então a capina de lá vem para a gente. Isso aí também foi bem legal, foi um pé na roda, que já deu um alívio na questão da matéria seca. E agora, nesse momento, também está paralisado, né? Eles também não têm previsão de quando vai voltar esse trabalho. Então, a gente quer muito voltar também a coletar, mas a gente está nesse processo de buscar soluções para a matéria seca, para dar uma segurança da gente continuar o trabalho, né? Que a gente não pode receber o orgânico sem ter um material seco para poder manejar. E a cooperativa também, né, Vilma, já tem pensado soluções para a gente voltar também. A gente tem pensado em fazer a quarentena desses resíduos, para receber o orgânico. A gente tem pensado também em fazer os sprays, né, com cloro, para poder higienizar antes de fazer o manejo. Então, a gente está aí nesse processo. Então, a gente tem dois processos de resíduo aí que você sabe que diferencia um do outro, né? A gente teve que suspender a coleta, né, no Santa Teresa, a gente fazia em 11 ruas do bairro. A gente teve que suspender, a gente está ainda fazendo todo esse planejamento, né?
tudo hoje tem que ser pensado, né? Você tem que pensar também na saúde também, né? Dos catadores, não tem como você pensar numa coleta você não pensar nisso, nos cuidados que tem que ter, né? Na higienização desse material, conversar com a população dela também, fazer essa higienização desse material na sua casa, fazer a quarentena desse material, né? Porque é muito pouca informação que a gente tem. Então, a gente tem a informação de que o material ele tem que 72 horas. A gente tem a informação de que é 7 dias, né? Então, a gente optou por fazer a quarentena de 7 dias, buscando lá uma experiência dos nossos companheiros no Paraná, né? Porque eles estão fazendo essa quarentena de 7 dias. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma surpresa para nós, catadores, e aonde toda a nossa fonte de renda, né, dos catadores vem desse resíduo. Então, assim, não está sendo fácil, é um desafio para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que né, dos cuidados que a gente precisa ter, até para fazer essa retomada também, né? A gente precisa apresentar isso no poder público, de como que vai se dar isso, como que a gente, né? Como que a gente vai fazer para ter todos esses cuidados, de não expor tanto esse catador no risco, né? E nós, enquanto liderança também, a gente tem toda essa preocupação, né? Mas a gente sabe também que a nossa fonte de renda é essa. Não tem como a gente fugir disso. E nenhuma associação, nenhuma cooperativa de catador tem um capital para isso, né? A gente não tem um capital. Então, a gente desde a nossa formação, a gente sempre trabalhou com uma venda do material. O material entrou, vendeu, é isso. E você tem outro processo ainda, que é o do orgânico, que é mais complicado, né? O reciclável, você tem todo um mercado, né? Que ele é imediato, né? Você consegue comercializar esse produto imediato. Agora, o orgânico, você tem todo aquele processo, né? Que leva um tempo, né? Que é 90 dias ali, que tem que ficar ali, né? Depois tem todo aquele processo ali do revaneio, da revirada, né? Então, assim, é mais complicado ainda. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, assim, né? E essa retomada, ela tem que ser meio que urgente, né? E a gente tem um referencial aí, né? Então, assim, e aí é claro que outros companheiros vão falar, né? Sobre o assunto do resíduo seco, sobre essas dificuldades que nós catadores estamos enfrentando. Você tem toda uma suspensão de um contrato, né? Até então era um serviço uma grande conquista dos catadores, que foi, né, o contrato pelo serviço da coleta seletiva, né, que a gente iniciou em setembro de 2019. E, de repente, você tem a notícia que suspendeu-se o contrato, né, que era parte do recurso para a receita da cooperativa, e aí, né, como é que fica isso? Como é que fica sem nenhum retorno, né, sem nenhum nada financeiro? E aí a gente, né, a gente tem os grandes geradores, que a gente está fazendo essa coleta dos grandes geradores, mantendo, né, aí você tem todo também que você tem pessoas, você tem cooperados ali que estão num grupo de risco e que não tem como você manter, né, essas pessoas até para o cuidado, né, pela saúde delas, você tem que ir para casa, ficar na quarentena. Então, tem tudo isso aí e sem pensar que, né, que esse serviço nosso, ele é essencial. Né? E o que a gente percebe é que nenhum governo assim, colocou isso como um ponto de pauta essencial. Né? E a gente preocupa porque tem toda uma história. Né? Se a gente for olhar, tem toda uma história que foi construída, toda uma discussão que isso foi lá atrás e que
e que a gente sabe que a gente está seguro pela lei de resíduo sólido, não porque a gente tem governos que estão aí preocupados, né? Que acha que o auxílio emergencial, esse auxílio aí vai né? Vai favorecer as cooperativas, que isso não, né? Esquecendo que a gente, querendo ou não, é uma empresa, né? Uma empresa normal que tem as obrigações, né? E que se a gente não cumpre com essas obrigações, a gente corre o risco de ter um CNPJ bloqueado, né? Um CNPJ suspenso, porque você tem coisas que são deveres, a gente tem que pagar, que põe em dia. Chega uma taxa de incêndio, você tem que pagar ela, porque se você não paga, trava toda a CND municipal, né? Você tem CND federal, estadual. Então, assim, esqueceram disso, que a gente não tem que ter um tratamento diferenciado de uma empresa hoje que faz a coleta do lixo convencional. E o que a gente percebe é isso, que há um tratamento diferenciado, né? Porque a gente foi pego de surpresa com isso, devia ter chamado e conversado. E a gente não é tão leigo, né? Ao ponto de tipo, pôr o catador para a rua e vai ter que fazer coleta. Não, a gente tem toda uma responsabilidade, a gente precisa ter todo um cuidado com isso, mas a gente também sabe das dificuldades, a gente sabe também das demandas e sabe da obrigação que o empreendimento tem que ter, né? Que a gente não foi isento de nenhuma taxa hoje, né? O governo não suspendeu nenhuma taxa, a gente tem todo dia, todo mês chega uma taxa lá para você pagar e às vezes tem coisas que pega até a gente surpresa, né? E aí, quando chega de surpresa, chegou isso aqui, tem que pagar, que senão estava tudo, né? E aí, e a gente fica chateado de ver, e ao mesmo tempo triste de ver que você fez todo um trabalho de uma campanha, né? Com a população, e de repente você vê que todo esse trabalho, assim, você vê o material hoje, ele indo para o aterro sanitário. Só está aterrando vidro, está aterrando todo o material hoje que é para a renda dos catadores, está indo para o aterro sanitário. Então, assim, a gente fica triste de ver isso, né? Algo que poderia ser pensado junto, em conjunto com os catadores, e isso não foi, né? Não houve nenhum diálogo por parte da prefeitura para a questão da suspensão do contrato. E aí, né? A gente, uns catadores conseguiram acessar esse auxílio, outros não, né? E os que estão em casa, né? Então, assim, toda essa preocupação que a gente tem que ter. E a gente vê meio que, né? Sem chão, né? E aí a gente não tem como você... Aí você fica sob ameaça, ó. Você põe para funcionar... E aí a gente tem que ter todo o cuidado para que não suspenda a varada de funcionamento, né? Para que a gente não venha perder contrato. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente mantém isso aberto e faz, e aí a gente vê que a coisa fica muito atrelada à suspensão do contrato, e a gente fica né? Em toda essa preocupação, e a gente sabe que a gente também, né, contribui para essa economia. Não é só o empresário, né? Os catadores também contribuem com essa economia. A gente também gera trabalho e renda, né? E tem a questão social também, que é uma coisa que ninguém vê, que é essa recuperação, né? Que é essa inclusão social que a gente tem e a recuperação também, né? Dessa pessoa, desse catador que vem para a gente e que a gente inclui ele no processo. E hoje parece assim, eu fico meio preocupada com tudo isso que foi construído e de repente o nosso serviço não está como um serviço essencial na cidade, né? A gente vê outros comércios abrindo
e funcionando, e nós, catador, que depende daquela renda, né? Né? E aí, o que o governo pensa? Mas a gente já está dando um auxílio emergencial, isso aí já basta. Não é isso, né? A gente quer o nosso trabalho, a gente não quer viver de auxílio emergencial. A gente quer o nosso trabalho, a gente quer gerar renda a partir do nosso trabalho. A gente quer a permanência daquilo que a gente conquistou lá atrás, através da luta do movimento nacional dos catadores, né? Através da luta dos companheiros, a gente sabe que tem outros companheiros que estão junto com a gente na luta. E a gente, né, está fazendo essa economia girar, né? E aí a gente sofre também, né? E o bom que os nossos, né, as pessoas que contribuem, as famílias que pagam por esse serviço, elas não deixaram de pagar por esse serviço, né? Eles continuam pagando pelo serviço. Mas a gente for olhar em termos do outro serviço, que é a coleta seletiva, né? É tudo ali que o medo da gente é de tudo que a gente construiu, né? Toda aquela mobilização, aquela conscientização, né? Que foi feita ali com o morador, ele desistia, ele falou, agora eu vou mandar tudo para aterro sanitário, né? Então, assim, a gente vê, aí a gente tem uma queda, né? A gente teve uma queda também de preço do material. Hoje você tem uma elevação do preço desse material, mas não tem material para trabalhar. Então, assim, aí as empresas que compram material mandam para a gente a relação ao material, o papel, ele subiu, o papel branco subiu de preço, o PET subiu de preço. E a gente vê hoje que o produto que a gente trabalha com ele está sendo aterrado. No momento onde que a população está gerando mais. Né? Porque está dentro de casa, está consumindo mais. Então, veio essa questão aí da higienização. Produtos que eles estão... você pega lá a garrafa de água sanitária, você pega lá, né, outros produtos que eles estão usando para fazer higienização. E isso está tudo indo para aterro. E sendo que para nós catadores, isso é valioso para nós. É valioso esse material, esse PET, essa garrafa de Conf, essa garrafa de água sanitária, esse detergente, né, que está usando muito detergente para poder lavar as mãos. Então, isso para nós é muito valioso. Então, é esse material que está indo para aterrar, que hoje as pessoas estão consumindo mais, que a gente está comprando 5 galões, né? Vai fazer uma compra 5 galões de 5 litros de água sanitária. E a gente vê que é um dos produtos hoje, a gente for olhar, que é o que faz a diferença hoje para nós catadores, né? Porque de todo o produto hoje, você pega o plástico, é o material que tem o maior valor, né? Dentro dessa cadeia, e você vê isso indo para o aterro sanitário. E sendo que isso poderia estar nos espaços fazendo a quarentena desse material. E aí, quando você faz a proposta, não, tem locais para isso, né? Nós apresentamos que tinha locais para esse material poder fazer, para fazer essa quarentena desse material. E a gente vê que tudo que a gente propõe, né, não é válido, não sei, e você vê que isso está indo para o aterro. Né? Se a gente for olhar, se isso não tivesse indo para o aterro, estivesse fazendo a quarentena, não precisava do catador hoje ficar correndo atrás de auxílio emergencial. Porque se a gente for olhar, um catador ele consegue ter uma renda muito acima do que hoje está sendo oferecido pelo governo. Né? Sem contar que, né, o governo é uma previdência, né, social, e que a gente também tem que garantir isso para os catadores. Não tem como você pôr um catador... Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Em relação à questão lá do Santa Teresa, vocês conseguiram fazer alguma campanha nesse período, no sentido das pessoas armazenarem os resíduos em casa, para depois que as cooperativas voltarem, vocês poderem, né, coletar esse material? Como é que está isso? Foi feita uma campanha,
Tem gente que tem o seu espaço, ele está armazenando o seu material, mas a gente não sabe também por quanto tempo. Tem gente que tem um espaço muito pequeno, né? E não tem como ele armazenar esse material por muito tempo. Quem tem, está armazenando o seu material. Está uma data prevista para esse retorno agora, dia 10, para esse retorno desse serviço. Do reciclável. Primeiro a gente vai retornar o reciclável, porque esse material ele vai ter ele vai chegar no núcleo. A orientação que a gente faz para o cidadão é que ele faz essa higienização no material dele, na casa dele, e que faz essa quarentena desse material. Esse material ele vai chegar no núcleo, ele vai passar também por uma quarentena no núcleo, e depois ele vai para a cooperativa, onde ele vai também passar por uma quarentena. Sim. E outra pergunta, vocês têm algum canal de comunicação com os moradores? Existe algum grupo? Como é que é feita essa comunicação? A gente tem feito a comunicação com os beneficiários, né, do lixo da Santa Teresa através do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tem comunicado com os beneficiários e também a gente tem mantido o núcleo aberto nas quartas e no sábado. A gente está abrindo para manutenção do espaço e também para geração de renda para quem está trabalhando nesse espaço, né? A gente tem abrido nas quartas e no sábado a horta, nesse espaço tem uma horta, e também a gente tem feito um grupo de compras, onde as pessoas têm acesso aos alimentos dos coletivos da economia solidária. Entendi. E a gente tem também o Instagram, que é o Núcleos Lixo Zero, que a gente está sempre postando novidades. Eu fiquei com uma dúvida também, assim, vocês sabem um percentual do bairro que faz parte do Rede Lixo Zero, por exemplo, metade dos moradores do bairro, não sei como que... Hoje são 70 moradores. 70 moradores. Isso. E a gente tem reciclado 1 tonelada mensal de resíduos orgânicos no núcleo Bom Despacho e 1 tonelada no núcleo Anhanguera. Porque também tem os moradores do bairro Santa Teresa e tem os moradores que já são antigos, que são clientes do Espiralixo, que já levavam na Feira Terra Viva. Entendi. E são 70 no total nos dois? Isso. Hoje ativos, que a gente conseguiu manter a comunicação. Uhum. E o seco mensal do reciclável está em torno de 2 toneladas mês. Isso para 70 famílias. Né? Olha! É claro que a gente tem os bares também, né? A gente faz essa coleta, não só do orgânico, mas tem a coleta do vidro também, né? Que é um grande problema também sério no bairro, a questão dos bares. Então, tem alguns bares também que faz parte e que a gente também faz essa coleta dos bares. Mas essas 2 toneladas é referente a essas 70 famílias, assim, 70 famílias, né? Agora, a coleta em geral das 11 ruas está dando em torno de 5 toneladas mês. Você tem ideia de quantos domicílios? Quantas pessoas? Em torno de 2, eu me recordo bem, mas... São 70 no total. 70 do total é o que... São beneficiários. Que traz o orgânico e reciclável. A coleta que a cooperativa faz no bairro tem coletado reciclável. É um outro serviço que ele não é pago. Uhum. Então, 70 famílias são dos orgânicos. E são 11 ruas que são atendidas pela coleta seletiva. Porta-a-porta. Você chama coleta... Essas 11 ruas, você tem ideia de quantas famílias, quantas casas? Essas 11 ruas. Então, estou dando em torno de 2. Na época, quando a gente iniciou em 2017, que era pensando na escola, em torno da escola, aí com essa ampliação, a gente tem em torno de 2.000 e pouquinho, que é essas 11 ruas. Mas você tem ideia de quantas
quantas casas vocês atendem nessas 11 ruas? Olha, eu não tenho isso aqui, assim, Entendo, não, eu sei que Não, é um mas dado. a gente fez toda a mobilização, então foi em torno chegando em 2.000 casas. 2.000, É, muito bom. 2.000, 2 toneladas. tá dando em torno de 5 toneladas mês. Agora, os beneficiários, eles também levam o seu reciclável. Reciclável e E orgânico. orgânico. Então, o orgânico está em torno de 1.000 toneladas mês. O reciclável está dando em torno de 2 toneladas. Então, se você pega mais o beneficiário, mais o que está sendo coletado, então está dando em torno de umas 7 toneladas mês de material. Total. Total. Bacana demais. Muito bom. E a ideia é ampliar, né? Os moradores querem que amplia. Mas a gente está pensando, né, no planejamento e a própria prefeitura hoje ela quer ampliar a coleta seletiva, incluindo Santa Teresa, mas não do modelo atual dela. A gente quer o modelo da rede lixo zero. E aí a gente vai fazer toda essa discussão com a prefeitura. Mas esse modelo é muito interessante, porque vocês conseguem mobilizar muitas pessoas conseguem o engajamento num espaço pequeno. A gente fez também no Carnaval, com a Liga, né, dos blocos de Santa Teresa, foi um evento de 3 dias que foi pensando a gestão de todo o resíduo que gerou. Muito bom. Então, foi muito bacana isso, assim. Tem, né? Vilma, e a coleta feita, né, que você fala, o caminhão é diferenciado também, né? Porque anteontem a gente teve a participação da Ana Paula e ela falou um pouco da coleta. Porque a coleta que nós recebemos é com o caminhão compactador. E, às vezes, a gente sofre muito, porque o material tem uns que espreme, o material, os resíduos chegam no galpão, assim, principalmente o vidro chega todo quebrado, tem alguns moradores que ainda colocam eletrônicos e chegam todos destruídos, e do Santa Teresa é feito com caminhão baú, né? Esse é o modelo ideal de coleta, né? É o que a gente iniciou no piloto Floresta e o que a gente trouxe para o Santa Teresa. Então, assim, aí o que a prefeitura alega que é um processo que ele é muito demorado, mas para nós catador é essencial, porque você tem todo o vidro hoje, a quantidade de vidro é enorme, gente. Se você coleta 1.000 quilos de material que você vai aproveitar, 1.500, 2 toneladas é vidro. É vidro. E no compactador. É muito vidro que a gente coleta. Então, aí o catador, nosso catador, a gente tem toda uma forma, uma maneira, um planejamento de como você vai armazenar esse material dentro do caminhão. A gente leva um bag para o caminhão. Esse bag, gente, para quem não sabe, é um saco enorme de rato e que a gente leva para o caminhão. E aí, dentro desse saco enorme, a gente coleta o vidro e já põe o vidro todo aí dentro. Então, na hora que você chega na cooperativa para descarregar, você já tem o local onde você vai descarregar esse vidro. Esse vidro ele não descarrega lá no meio do material para as pessoas triar. Porque o modelo da prefeitura hoje, você coloca tudo dentro do compactador. Se você foi acima de 3 toneladas, 3,5 dentro do caminhão compactador, a tendência desse material é compactar. Esse vidro, ele quebra muito. E o material, ele fica com muito vidro quebrado. E o processo, a produção, a tendência é diminuir, é cair, porque o catador ele tem medo de cortar. Então, esse é um material que o papelão, então, coisa vidro, o saco que vem, ele rasga, porque o caco de vidro, né, acaba dando ali esse saco, ele rasga muito. E o risco de acidente é muito maior.
né? Sem falar a perda, né, Vilma? Porque ele quebrando, se mistura, e infelizmente ocorre de ainda ir orgânico no meio da coleta, e se mistura e se contamina, então às vezes para nós acaba virando rejeito. Infelizmente, há períodos que a gente acaba tendo que destacar esses vidros quebrados, porque não tem como a gente mandar para o nosso comprador reclamar e a gente perda no valor. E acaba que se aumenta o volume de rejeito, né? Porque é muito vidro misturado com orgânico, misturado ali, e que acaba aumentando né, o material ali, o lixo que vai para o aterro. Então, assim, dobra a quantidade, né, de rejeito nesse material. Né? E a segurança também de quem está trabalhando, né? A produtividade, a tendência é cair também, né? Então, isso é algo que a gente sempre bateu, né? Sempre discutiu com a prefeitura, a gente sempre foi contra esse modelo de coleta, mas ela sempre alega que se você vai coletar no caminhão-baú 2 toneladas de material, que é o que o caminhão-baú, né, comporta, no caminhão compactador você coleta 3, né? Se você tem que dar 2 viagens no trecho, você vai dar uma com o compactador, você vai dar 2 com o baú. Então, essa é a alegação que tem. Mas para nós, catador, o que a gente quer é a qualidade do material. Verdade. Né? Porque a gente trabalha com produto, então não adianta, a gente tem que pensar nessa qualidade. O mercado exige isso, né? Você não vai vender para o mercado qualquer coisa, qualquer produto, né? Então tem que ter essa qualidade também nessa triagem desse material. Então, assim, é o que está chegando hoje, né? E aí, por isso que é importante a gente pensar todo o tratamento desse resíduo, né? Desde o seco, o orgânico, e a gente tem discutido muito isso, né? Por que não pagar por esse serviço de coleta do orgânico? A gente sabe que o orgânico é muito maior do que o seco é volume, né? O orgânico é peso, né? Então, assim, por que paga para aterrar? Por que não paga as cooperativas, os catadores para fazer essa coleta? Né? Eu fiquei na dúvida, assim, como que os moradores eles fazem para se tornarem beneficiários? Ou então, como que vocês mobilizam esses moradores a quererem participar? Tipo, quais são as estratégias? O morador só chega, ele tem que buscar vocês? Como que é? A pessoa, né? O pessoal tem conhecido nosso trabalho através dos núcleos mesmo, né? O núcleo tem na horta, é um grande chamarisco. A pessoa conhece ou através do núcleo ou através da internet. Então, a pessoa chega com essa vontade mesmo de reciclar. Então, a pessoa já traz o resíduo dela e a gente vai lá e explica como que ela pode ser associada, né? Então, ela faz uma inscrição com a gente, recebe um balde e um saco de ráfel. No balde, ela coloca o resíduo orgânico, ele vai junto com a serragem no fundo. E o saco de ráfel é a pessoa colocar o reciclável. Então, ela faz uma assinatura. Hoje, a gente definiu o preço de R$40 por mês, bem popular. E depois de 3 meses, a gente retorna para a pessoa todo mês o resultado do resíduo dela. Então, a gente tem recebido reciclável, orgânico e o óleo de cozinha também, que a gente tem produzido sabão. Um sabão muito bom, inclusive. Nossa, que legal. Muito bom, Alice, deu certo. Que bom. E também uma coisa que a Vilma me lembrou aqui, que no núcleo é bem legal, lá tem um banheiro seco e essa foi uma estratégia muito boa, porque a Copasa ela cobra a taxa de esgoto. Então, como a gente tem um banheiro seco, a nossa conta de água caiu para metade. Foi muito bacana esse processo aí. Como a gente tem a horta, a gente acabou usando mais água. Uhum. Então, tirando essa taxa de esgoto, ficou bem bacana também. Isso aí foi um ponto bem benéfico para a gente. Ô, Alice, e qual o período que vocês coletam os baldes que as pessoas, os beneficiários, levam até vocês? Então, no Núcleo Bom Despacho ficou aberto. A pessoa pode levar qualquer dia da semana e a pessoa costuma levar no máximo 2 vezes por semana. Tem gente que leva 2 vezes por semana, tem gente que leva a cada 15 dias, tem gente que leva uma vez. E na Feira Terra Viva a gente coleta toda terça e sábado.
Aí vai conforme a produção mesmo da pessoa, né, da família. Conforme a produção. A gente optou por não buscar em casa, né? Porque já gera uma outra logística, um outro trabalho. Então, ficou bem bacana essa forma da pessoa também fazer parte do processo. A pessoa levando o resíduo dela, ela acompanha o que está sendo feito, como que é a compostagem, qual é o resíduo reciclável que pode ser reciclável, que pode ser tratado pela cooperativa ou não. Então, tá bem bacana. A gente recebe visitas de escolas. Muito bom. Eu conversei com uma das pessoas da equipe, porque aqui onde eu moro em Justinópolis, Ribeirão das Neves. E tem um espaço da prefeitura que a gente está conversando para poder fazer esse projeto aqui também. Então, eu tenho conversado com uma das pessoas da equipe da Rede Santa Teresa para trazer esse projeto aqui também para a nossa área. Bom demais. Vamos aí ampliar isso aí. Tem que ampliar as boas práticas. A ideia é ampliar as boas práticas. Muito bom. Ei, Cleide, esse trabalho se tornou tão bacana, porque aí lá na cooperativa, a gente observou assim, quem gosta, né, de trabalhar mais com a terra, né? E aí a gente tem no núcleo, na Bom Despacho, aí a gente, né, tem as catadoras, que além delas, né, tratar o resíduo seco, também aprende lá na horta. E com isso a gente trouxe para a cooperativa, né? Como a gente fornece alimentação na cooperativa, então tudo que sobra lá agora virou compostagem. E já tem uma horta. E é bom. Muito bacana. Eu trouxe mudas de couve lá de Ipatinga e hoje você tem que ver como é que a horta tá legal. E dessa horta da cooperativa também a gente leva couve para o núcleo Bom Despacho também. Aí é muito bom. E a gente já vai ampliar essa horta. Então, assim, conhece toda essa problemada toda, né? E aí, como a gente está com pouco material lá na cooperativa, o pessoal está muito focado lá na capina, na horta, capinaram tudo, juntou o mato lá para poder a gente fazer compostagem. Vamos ampliar a horta, já cercou tudo para ampliar a horta. Então, assim, tem muita coisa de bom que isso trouxe para a gente, né? Essa reorganização nossa no trabalho, né? E abriu mais a nossa consciência, né? Também, né? Dos próprios catadores, de que o uso do EPI é importante, né? Que a gente vai ter mais um EPI que não estava aí, né? Que agora tem a máscara. A princípio, eles não usavam a máscara de jeito, porque isso aqui me sufoca, me deixa com falta de ar. Hoje, querendo ou não, tem que usar máscara, tem que usar luva, né? Então, isso também nos ajudou, não é uma coisa que a gente pode só condenar essa coisa. Isso também veio para nos, né, fortalecer. Conscientizar também, né? Da importância do uso do EPI, verdade. Do uso do EPI, da qualidade desse material, que tem que se pensar. Né? Eu não vou pôr qualquer coisa e mandar para os galpões. O próprio cidadão, né, ele tem essa consciência, porque até então ele tinha consciência, ele queria ficar livre do lixo dele, então mandava, lixo, eu vou mandar tudo para... Não é assim, né? Vilma, tem umas perguntas aqui no chat, eu vou fazendo, pode ser? Pode. Aí depois a gente, se for o caso, continua, complementa. A Bernadette Martins, ela perguntou aqui se a prefeitura suspendeu o contrato da coleta seletiva, porque ela pensou que tinha suspendido a coleta, mas tinha mantido o contrato. Não manteve o contrato. Não? Esse contrato, ele tem todo um custo, né, para a cooperativa, que é a parte operacional. Então, você tem motorista, você tem coletor. Então, esse pagamento desse contrato, ele se deu na última medição, que foi a última medição de março. Então, esses trabalhadores, eles estão sem receber. Porque o contrato, perdeu o contrato, não tem pagamento, não tem coleta, não tem entendeu? Essa discussão que a gente fez e continua fazendo.
Então, suspendeu um contrato, né? E que esse contrato, né? Ele pagava parte desse serviço, né? Pagava parte desse trabalhador e que não tem, né? Então, não tem dinheiro. Então, assim, não se pensou numa coisa emergencial, né? Então, não vai ter coleta, não, o contrato está suspenso até voltar a retomada da coleta. Então, assim, a gente está nesse sentido da coisa. Tem uma outra pergunta dela, eu vou ler, não entendi muito bem, vamos ver se a gente consegue responder. Aqui na Cidade Nova tem muitos moradores que estão guardando esse material em casa. Ok. E tem gente que está levando na cooperativa. Aí ela pergunta assim, agora na quarentena? Eu não entendi muito bem. Se a Bernadette tiver aí e quiser esclarecer. Esse material está chegando, né? Eles estão levando na cooperativa. Então, Mas a cooperativa está aberta nesse período? Tá. Por que a cooperativa está aberta? Além de você ter a coleta na cidade, você tem um contrato com os grandes geradores. Então, eu tenho uma coleta que é feita nas unidades do SESC. Eu não posso simplesmente, nós não vamos coletar. Ah, sim. Né? Então, o que parou foi a coleta, as associações... Parou foi a coleta hoje do contrato do município. Né? Sim. A coleta que é feita hoje em 36 bairros de Belo Horizonte. Então, de onde que é esse bairro hoje da coleta que é feita em BH? Que é a centro-sul da cidade. Então, você tem Belvedere, você tem Santo Antônio, você tem a Savassi, você tem Sion, você tem Grajaú, Alto do Barroca, São Bento, a Cidade Nova, o Floresta, né? Você tem Belvedere. Então, esses bairros da Centro-Sul, que é dentro de um contrato, né? Feito com a prefeitura, que é a prestação de coleta seletiva porta a porta, e isso a gente não está fazendo. Então, você Mas pega as cooperativas estão abertas e recebendo materiais de quem leva. Mas o galpão está aberto, a gente recebendo material, outros coletas a gente está fazendo, que é em grandes geradores, que é em condomínio, que é nas empresas, a gente continua fazendo, até porque tem catador que não conseguiu esse auxílio emergencial. Eu tenho uma contabilidade que ela trabalha todo dia. Né? Então, tem um contador que tem que ser pago. Você tem uma taxa, de repente chega uma taxa para você pagar. Então, a gente não pode, para nós não fechar o galpão, você tem que pensar na segurança. Você não tem guarda municipal no galpão. Ainda que é um galpão construído pela prefeitura, mas você não tem. A gente teve sérios companheiros que colocaram fogo no galpão, roubaram. Então, assim, a gente tem que manter uma vigilância também, que é paga, você tem que pagar. Então, não tem como a gente falar, nós vamos suspender o funcionamento e pronto, vou ficar em casa só na quarentena. Não tem como fazer isso. Entendi. A Bernadette... Esse material, ele chega, ele passa por uma quarentena, né? A equipe é toda orientada de como vai chegar nesse lugar, como vai fazer a coleta, de como tem que fazer a higienização do caminhão. Esse material, ele tem que ser colocado em bags, que é dentro desses sacos grandes. Ele fica dentro desses bags, fica lá armazenado por 7 dias. Então, a gente está trabalhando com um grupo bem reduzido, né? Porque tem que manter um distanciamento. Os espaços que a gente tem hoje, um espaço para outro, nesses locais de triagem, não é 2 metros. Então, por isso, a gente tem que trabalhar com um grupo bem reduzido. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que a Bernadette, uma opinião dela. Ela falou que acha que todos nós temos que cobrar da prefeitura a mudança dessa coleta, que o vidro não pode ser junto com a coleta dos demais recicláveis. Aí ela pergunta assim, Vilma, você acha que uma união da comunidade poderia dar resultado para a prefeitura mudar essa coleta para o vidro ser separado? Não entendi. Faz de novo. Ela pergunta se você acha que
a comunidade se unindo e cobrando da prefeitura, se pode dar algum resultado para mudança, para que o vidro possa ser coletado de forma diferente. Se a comunidade pressionar, né, ajudar claro vocês. Que a participação popular ela é fundamental nesse processo. Uhum. Né? A população é que tem que estar junto com os catadores e fazer essa reivindicação do poder público. Nós catadores, a gente sabe hoje a dificuldade que é, do problema que é esse vidro. Né? Uhum. O problema, o transtorno que traz. E outra, é o resíduo também, que ele é um resíduo que é baratíssimo dentro desse mercado. Né? Hoje, eu não sei, eu falo pela Copesol Leste, a gente está pagando 8 centavos, né, no quilo de vidro. Então, assim, é muito vidro para muito pouco dinheiro. Né? Você pega aí 40, 20 toneladas de vidro, é R$1.500, né? Você tem uma receita de 20 mil, 30 mil. Então, assim, quanto mais vidro você coleta, a tendência é você puxar outro material para baixo, dentro dessa conta que não fecha. Então, assim, é um problema seríssimo, e a gente sabe, a única diferencial desse vidro é que para o Bolsa Reciclagem, que é um outro problema também, o governo paga os catadores também pelo serviço ambiental, já vai para 2 anos, a diferença é do Bolsa Reciclagem. Uhum. Porque os empreendimentos cooperativos de ação, elas tinham uma dificuldade muito grande na comercialização desse vidro. Então, o que ela fez? O que o governo fez para incentivar as cooperativas a comercializar o vidro? Então, ela pegou de todos os resíduos, a porcentagem maior na época que foi discutido seria o vidro, como incentivo para a gente escoar esse vidro. Então, assim, dentro do Bolsa é benéfico, né? Você tem uma grande comercialização desse vidro. Mas, para nós, catador, na prática, hoje, é um risco muito grande. Quando você vai coletar esse material na rua, e eu falo porque eu acompanho bem de perto a coleta, porque o cidadão, ele é aquilo que eu falei, ele quer ficar livre. Então, ele condiciona isso em saco de lixo. Então, quando o coletor ele vai fazer essa coleta, há um transtorno muito grande, porque cai vidro para a rua fora, aquelas garrafas descendo para a rua fora, quando é morro, que você pega bairro, que é um bairro que tem morros, né? Aquilo rasga e aquilo sai rolando, quebra. Então, assim, você tem bairro que o cidadão ele é meio chato, né? Você tem que fazer coleta e manter aquele local dele limpo ali, porque ele é chato, e eu não tiro a razão dele, né? E a gente é orientado a fazer a coleta e não deixar nenhum resíduo na rua, né? Está dentro do contrato. E aí, esse vidro acaba se tornando um transtorno, né? Sem contar que é em caminhão compactador, não tem como você não compactar esse vidro. Então, o risco desse vidro. E aí a gente sempre está... Por que não há uma coleta separada por vidro? Então, por mais que a prefeitura ela colocou alguns contêineres em alguns pontos da cidade, né, que é o ponto verde, que tem um contêiner só para vidro, mas a demanda ainda. O cidadão ele precisa ter uma consciência maior de como ele condicionar esse vidro. A gente sempre passa essa orientação. Por isso que é importante o catador estar junto nessa mobilização, junto com o morador, porque ele é que sabe, né? Ele é a melhor pessoa indicada para falar com o cidadão, para orientar o cidadão, e é o que a gente tem feito. Armazenar esse vidro, ainda que é em caminhão compactador, poder de caixas de papelão, fechar bem, ou colocar esse saco de ração, que é o que a gente tem orientado. Então, se não pôr isso de qualquer maneira, porque há um risco muito grande, né, no ato dessa coleta. É o que a gente tem uma outra... Agora, o cidadão ele tem que também estar junto para fazer proposta junto com a gente, né? Com certeza. E aí ele que é o a participação popular é o que vai determinar o sucesso, com certeza, da coleta. E é o que a gente engajamento, é verdade. Quando a gente implantou quando a gente implantou a coleta no Floresce, que a coleta era em caminhão baú, e a gente foi para a rua para
né, para falar com o cidadão, houve uma diferença muito grande. Então, você tem menos rejeito, você tem uma coleta com uma qualidade enorme, assim, né? Uhum. E o importante é que ele participa junto. Tem cidadão aí que ele já sabe até o barulho, é o caminhão da coleta que está passando. Eu quero entregar isso na mão do coletor, né? E essa aproximação, ela é muito importante. Sim, Né? é o que faz a diferença, né? Ele saber que ali, aquele material ali, coisa que ele está gerando, está indo para a destinação correta, está gerando renda para as famílias, né? Porque se você pega, não é só o catador que está ali, se você pega as pessoas que estão sendo beneficiadas com esse trabalho, é muito assim, além do que, né? Então, você pega aí uma casa que tem, né, 5 pessoas, né? Você faz essa conta, quantas pessoas estão, né? Depende ali daquela renda, daquele ganho daquele catador. Então, é pensar sempre numa coleta de qualidade. E quando a gente sempre fez proposta diferencial, a gente não quer uma coleta, né? A gente quer uma coleta diferenciada. E aí a gente... E aí é onde que eu falo que o apoio da população é importante, porque a gente sozinho não consegue. Porque a gente percebe que não é uma vontade só o gestor, né? Então, a pessoa ele precisa, né, gostar muito dessa causa. A Bernadette falou aqui de novo, olha, que pode contar com o pessoal da Cidade Nova, que ela vai cobrar mais da Ana Paula e do Marcelo. A Cidade Nova, gente, a Cidade Nova foi a pioneira, né? Então, a coleta seletiva iniciou pela Cidade Nova. E a Cidade Nova, ela tem um referencial, porque os moradores participam desde a hora do caminhão. E eu falo porque é a nossa cooperativa que faz a coleta da Cidade Nova. Então, assim, a princípio, eu falei, mas que povo chato. Mas aí, gente, ao longo do país, a gente vai ver da importância que é. E eles cobram mesmo, assim. Então, desde a hora do caminhão entra na rua, que eles já comunicam com o outro, ó, começou agora, já passou na minha rua, não passou ainda, ficou um saco para trás, e aí tira foto, manda daquele saco que ficou para trás, e assim. Mas isso ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso serviço. E a Cidade Nova é uma... Tem uma... Pode terminar. A Cidade Nova é uma referência, é um bairro onde o povo é bem... E olha, quando a gente fez a mobilização, dobrou. Antes da gente assumir a coleta, e assim, a gente... Quando a gente recebeu o material da Cidade Nova, eu também sou um pouco meio exigente, viu, gente? Não, mas esse material tá péssimo, né? E aí, quando a gente assumiu que aí a gente pôde acompanhar, e quando a gente fez, e aí, no primeiro dia, o que eu fiz? Esse material ele não foi direto para o Ciro. Eu falei, não, eu vou trabalhar esse material aqui, fora do Ciro, me ver o que está vindo esse material, o que a gente precisa melhorar, né? E aí a gente fez todo o trabalho com esse material, quantidade de rejeito que gerou, quantidade de vidro que gerou, aonde que precisa, né, conversar com o morador, quantidade de rejeito. Então, isso foi muito bacana, porque quando a gente fez a mobilização, então dobrou essa coleta na Cidade Nova. Então, você coletava 3 toneladas, você passou a coletar 4,5. Maravilha. Então, assim, ela fez... a gente teve a live do Recicla Cidade Nova, né, com a Bernadette aqui, foi sensacional. A participação da comunidade realmente é algo que faz muita diferença. Uma coisa que ela falou que eu fiquei, assim, um dado que ela deu que me chamou muita atenção, é que depois das caminhadas que eles fazem, a coleta em pouco tempo, acho que 6 meses, aumentou 21%. E a gente sabe que esse percentual para mobilização, para adesão, é um percentual difícil de conseguir, né? Porque no Brasil, assim, depende da pesquisa, mas o que mais, em torno de 5 a 10%, né, de todo o material é reciclado.
Então, assim, se aumentar 21% na coleta em 6 meses é algo muito, muito impressionante mesmo, Sem né? contar essa participação que é bacana, Né? É né? isso mesmo, é toda a diferença. E aí nós tivemos que dividir o bairro, aí nós tivemos que dividir. A gente faz hoje, tem uma rota que é na terça-feira e tem uma outra rota na quarta-feira. Então nós tivemos que dividir por causa dessa demanda, né, da quantidade que gerou, e até para a gente atender melhor. Né? Uhum. O que estava acontecendo na Cidade Nova? A gente entrava para fazer coleta, porque você tem um outro distrito, que é antes da Cidade Nova, o distrito antes da Cidade Nova é parte da Serra com São Lucas. Então, essa coleta é feita de manhã e à tarde que a gente entra na Cidade Nova. Então, a Cidade Nova é muito grande, são 33, assim, se pegar a quilometragem, é muito acima de outros bairros. Então, assim, e por essa cobrança, a gente pensou como a gente vai atender melhor esse bairro. Então, para atender melhor, foi fazendo essa divisão. Então, a gente faz uma parte na terça e faz outra parte na quarta-feira. Bacana. Ô, Vilma, a gente tem uma pergunta aqui que a Júlia, do Instagram. Júlia, você está me ouvindo? Júlia? Oi, cadê você? Tem uma pergunta do Instagram? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Quer fazer? Pode falar. Júlia? Oi, quer que eu leia? Ah, beleza. Agora, Ah, sim, tô te ouvindo. tá. A Camila perguntou qual serviço público em BH se dedica ao manejo dos orgânicos compostáveis. É possível uma articulação com os projetos de vocês? E depois ela perguntou também, logo em seguida, a coleta das podas de árvores vai para onde? Qual que é a primeira pergunta? É o serviço público em BH que se dedica ao manejo dos orgânicos compostáveis. Olha, hoje eu não estou sabendo do trabalho público em BH que tenha trabalhado com compostagem, mas sobre as podas, a CEMIG, ela ano passado fez uma ficha de cadastro com os agricultores urbanos e com quem trabalha com compostagem para fazer parte do trabalho deles, toda a poda que for feita ser direcionada para o agricultor ou para quem trabalha com compostagem mais próximo onde está sendo a poda. Beleza. Até hoje que eu sei, alguns agricultores já receberam essa poda. Hoje, pela fala da Ana Paula, a prefeitura está pensando nisso sim. Ela pode entrar em contato lá no 56 e procurar saber qual o projeto da prefeitura com relação aos orgânicos. A Ana Paula comentou isso na terça-feira. É mesmo, bacana. Quer falar alguma coisa? Porque foi recentemente, a gente viu um projeto de lei aí do vereador Irlan Mello, 774/19, com o Composta BH. Eles chamam esse projeto de lei de Composta BH. Vocês foram procurados por algum diálogo? Não, né? Pois é, isso me deixa um pouco reflexivo, porque são iniciativas que já trabalham, né, no município e que muitas vezes não são consultadas, né? Quando um projeto de lei... Só está um pouco baixo seu áudio. Eu estou falando de um projeto de lei do vereador Irlan Mello, e sobre a minha reflexão desse projeto de lei, que eles chamam de Composta BH, e como que não procuram as iniciativas que já vêm trabalhando no município, né? Se constitui muitas vezes um desejo de criar uma lei, mas essas iniciativas não são lembradas para um diálogo, para uma construção coletiva com o setor público. E aí muitas vezes a gente é chamado, a Cleide até falou aí da Ana Paula, né? É chamado na SLU, é chamado em alguns lugares, se dispõe a muitas reuniões, né? Mesmo sendo poucas pessoas trabalhando, e o horário ele acaba sendo muito precioso, né, para a gente
poder sair de uma operação de coleta, de manejo, e aí de repente, quando se vai constituir uma lei, a gente não é chamado, não é consultado. Fica essa reflexão, né? Uhum. Não é lembrado. E nós falamos sobre isso ontem, o Guilherme, que, assim, dentro da nossa área dos catadores, né, se fazem muito e, às vezes, na hora do resultado, nós não recebemos. Recebem as empresas, né, e nós, catadores que fazemos um trabalho, sobra para quem está lá em cima, mas nós ficamos aqui, às vezes, não recebemos. A gente, como a Vilma falou, nós fazemos um trabalho muito importante. Hoje a gente sabe que tem vários setores que fazem um trabalho. Mas o que é feito pelos catadores é importante para todas as cidades e os municípios, né? E a gente fica assim, fica ali do canto, como a gente está passando nesse período agora, né? E, deixa aqui, o que der a gente dá uma sobrinha. E não é sobrinha, né? E como o trabalho que é feito pelo Marcelo de Espiralixo hoje, na questão do orgânicos, é muito importante e tem que ser, e tem que receber o reconhecimento merecido pelo trabalho que é prestado por vocês, né? Dá para ficar indignado mesmo. Mas eu tô mandando mensagem, eu dou notícia para você, Alice. Vilma, Alice, eu vou dar uma... Eu vou falar com você. Eu acho que o município ele tem que... Né? E a gente vê a experiência de outros estados, né, com a questão do orgânico, e a gente tem pensado também de, né, a gente criar uma frente parlamentar para, né? E a gente até iniciou fazendo uma conversa e tal, mas aí veio tudo, né? Essas problemadas todas. A gente fazer essa retomada dessa discussão. Né? Porque a gente tem a experiência de Florianópolis lá, e que deu muito certo, né? Tem lá de resíduo do orgânico. Então, assim, e é o que a gente está buscando essa discussão aqui em BH. E aí a prefeitura, o poder público, pagar por esse serviço. Paga muito caro para aterrar. Né? E por que não pagar por esse serviço? Eu acho que, né, a gente acaba com esse problema, porque pela informação que eu tive na gestão do Márcio Lacerda, a empresa responsável pela coleta de poda, quer dizer, um contrato de anos com ela. Ela mal dá conta de, né, de fazer isso. Então, assim, e a gente vê a dificuldade que a gente tem dessas podas. A gente teve recentemente, agora a gente até encaminhou essa dificuldade de você ter a serragem, né? E aí a gente encaminhou até um ofício pedindo para a SLU a capina, né? A gente sabe se eles ganham por peso, como é que é isso lá no, né? As empresas ganham isso. Então, assim, a gente não teve êxito, não, né? Então, alegaram que... Aí você fica assim, mas capim tem vírus? O pessoal falou que tem que fazer a quarentena do capim. Fazer a quarentena do capim, porque tem outros tipos de resíduos, a gente sabe disso, a gente sabe fazer o trabalho, a gente sabe fazer a seleção disso. Então, assim, os EPI, eles colocam uma dificuldade, e a gente não vê dificuldade. Nós, catadores, se eu falar para você, a gente já está tão acostumado a lidar com as dificuldades que isso para a gente não é nada. Então, você pegar assim, aí os desafios, nós estamos sempre com desafios, desde quando nós optamos por ser catador, né? Então, assim, é desafios um atrás do outro. E a gente sabe, então, assim, uma coisa simples. Eles criam um transtorno, um trem tão grande em cima do negócio que fica, meu Deus, aí você vê caminhão, mais caminhão. Você passa na beirada do Rio Arruda, estão roçando lá. É caminhão, mais caminhão que a gente está vendo. Então, assim, sabe? E a gente vê um trabalho tão importante, né? Que é esse, a gente pensar nesse tratamento de todo esse resíduo aí, né? É o que a gente... eu acho que é isso aí, né? A gente buscar essa mesma lei lá, a gente discutir com os vereadores aqui, para a gente também implantar uma lei que garanta também essa coleta do orgânico e que os catadores sejam contratados para fazer esse serviço, né? Porque não é um serviço que é diferenciado um do outro, não.
Porque a mesma casa que gera o orgânico gera o reciclável. Então, por que não ter um serviço, né? Um serviço junto, que é o que a gente faz lá no Santa Teresa. Então, por que não coletar esses resíduos? A gente coleta, tanto coleta o seco como coleta o orgânico. E tem dado super certo. Uhum. Aí a gente tem o tempo todo ficar provando para os caras lá do poder que isso está dando certo. Mas parece que eles não querem que a coisa dê certo. São muitos interesses. O ano passado, eu recebi um convite de uma empresa em Lagoa Santa na Semana do Meio Ambiente. Passei um dia lá fazendo uma palestra sobre os resíduos, sobre artesanato, e passei pela empresa e a gente conversou. Foi um dia lá e com as meninas, né, que a gente tem algumas cooperativas lá em Vespasiano, para tentar fazer uma parceria da coleta dos resíduos. E eles perguntaram pelo orgânico. Apresentamos para eles um projeto, porque tem uma empresa que pega o orgânico lá em Lagoa Santa e leva em Contagem, Patrícia. E eles, de Lagoa Santa, orgânico, eles pagam uma empresa de Lagoa Santa e levam em Contagem. E a gente ofereceu trabalhar tanto resíduo com as cooperativas que a gente tem lá em Vespasiano e trabalhar orgânico. Mas, como sabe, a gente tem esse mequetrefe aí no meio, continuar com a empresa, pegando de Lagoa Santa e levando para Contagem. Não, pensa bem. São muitas questões. É igualzinho a coleta dos INERGs. Você sabe que é pegar as coletas né, que é as coletas clandestinas, os RPV. O que eles fazem? Eles coletam esse material, pensa bem, levam para o aterro, contratam uma empresa que não tem noção nenhuma lá, o trabalhador tem noção de onde passou o resíduo, né? O que é reciclável, o que não é. E aí, parte desse material, eles fazem uma pré-seleção no aterro e esse material vem para as cooperativas, para os galpões. Quando você vai fazer a separação desse material, parte desse material volta para o aterro de novo. Comentamos então, sobre isso. Você paga 2 vezes a coisa. Por que não? E aí, eu não sei o que eles entendem, que eles acham que... Porque eu acho que eles ficou tanto naquela de que catador não dá conta, ficou com tanto isso na cabeça que ainda que você prove que o catador tem eficiência, o catador dá conta, ele é que conhece. Então, eles querem manter uma empresa pagando um absurdo em vez de pagar uma cooperativa com o catador, contratar e pôr lá no aterro, gente. Vamos fazer um projeto para esses pontos, né? Para os RPV. Aí fica só colocando problema. O RPV tem problema de segurança, RPV. Mas nós temos projeto para isso. Nós temos a solução para esse problema. Vilma, outro dia eu estava comentando com a Adriana, uma outra grande dificuldade, o bom é que nós já extrapolamos as dificuldades da quarentena, percebemos que ela é antes da quarentena e ela vai ser depois da quarentena também, né? Como que muitas empresas elas pagam uma taxa extra, né? Daquela taxa que é cobrada no IPTU. E aí, quando a gente passa a trabalhar, a recolher os recicláveis, os orgânicos, não tem por que essas empresas pagarem mais por essa taxa, né? Essa taxa extra que é cobrada, né? Porque essa taxa é cobrada em cima do volume que ela gera e destina para o aterro, né? No caminhão da SLU. E aí, na hora que você vai questionar isso, parece que não existe uma força para retirar essa taxa. Parece que é muito complicado, né? É muito... Pessoal, a gente caminha para o fim da transmissão. Só uma fala aqui rapidinho. Sim. E como se nós, catador, também não fosse cidadão, né? A gente vota, né? A gente vota, a gente pode também mudar o cenário de uma eleição. E aí parece que eles querem manter, né, as empresas privadas, né? E aí é o que a gente tem essa dificuldade, né? E aí a gente cada vez mais se organizando, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço espiritualista para vocês aí,
nas salas, né? Posso contratar Tem resíduo para todo mundo, com certeza. Posso contratar os catadores para fazer a coleta do orgânico. A gente tem, né, parceiros, né, para a gente fazer essa divisão, né? Tem as companheiradas cooperativas. Então, assim, eu acho que a gente começar a batalhar para isso, né? A gente tem que se unir mesmo e trabalhar cada vez começar a falar em nome da comunidade, né? Da sociedade civil e se organizar enquanto sociedade civil para conversar com esses órgãos, porque se a gente não fizer isso, não se unir, né, enquanto sociedade civil, nossa voz realmente ela não será ouvida, não. Então, essas discussões tipo fórum, a gente tem que se fazer presente, né, para poder ter voz. E a gente caminha aqui para o fim da transmissão, aí tem a Ana Paula perguntou se ainda existe o link para doação para os catadores. Tem sim, a campanha, eu ouvi. Tem sim, ainda tem o link da campanha que foi feita, aquela campanha social. Tem sim. A gente fez a então campanha a gente pode... no perfil, né? No perfil do Instagram do Lixo Zero. A gente fez do Lixo Zero BH. E a gente pode até colocar lá de novo, né? Sim. A gente colocou lá. Então, pessoal, queria ver se vocês têm mais alguma coisa para complementar. Queria agradecer muito, né, a participação de todo mundo aqui, foi muito rico. E aí fica aberto, né, para quem quiser complementar. E nós caminhamos para o fim. Eu acho que, né, a gente tem que se fortalecer em rede, né? Agradecer também por essa oportunidade. A gente não manja muito bem essa tecnologia, né? Mas a gente está avançando para isso, né? Que é uma das, né? Hoje, né? As nossas reuniões estão sendo feitas, né? Desse formato. A gente vai aprendendo, né? E eu acho que a gente tem que estar mais unido, né? Com certeza. Eu acho que nós, as lideranças, né, estar sempre unidos, falando a mesma linguagem, eu acho que isso né, que fortalece, né? Porque o problema está aí para todo mundo, né? Hoje não tem, né? Não tem a diferença de classe social, A ou B, né? E é isso, tocar o barco, né? Eu acho que aquilo que eu coloquei, a gente está mais fortalecido do que nunca, que eu tinha falado com a Alice, né? E aí é que a gente vê onde está a nossa força, né? Quando vem uma problemada dessa, e a gente tira força de onde não tem, né? Para manter o grupo, né? Fortalecido psicologicamente, fisicamente, financeiramente, eu nem digo que é uma batalha esse financeiro, né? O que mais pega, né, esse financeiro aí no dia a dia. Mas, graças a Deus, a gente está superando isso, espero que isso passe, né? A gente vai retomar o nosso trabalho a partir do dia 10. E eu não tenho visto isso como um problema. Eu tenho encarado isso como uma solução para muitas coisas. Para nosso planejamento, para nossa organização do trabalho, para nossa formação, porque a gente viu a partir daí o quanto nós, catadores, precisamos estar fortalecidos, precisamos cada vez estar unidos, porque a gente está vendo todo esse cenário aí político, né? E cada vez mais nossa história, tudo que a gente construiu, a gente fica meio que parecendo que aquilo foi esquecido. E a gente tem, né, que voltar às nossas lutas, como se isso fosse travar a gente. Você não pode ir para a rua, você não pode gritar, você não pode falar aquilo que você sente, né, porque você está lutando com um ser que você não conhece, invisível, e que muitas das vezes está tirando a força de nós catadores. E isso nós não podemos deixar, né?
cada vez mais um governo, né, que não governa para todos, principalmente para nós, né? A gente viu aí ele vetando, né, tirando os catadores, né, tirando pescadores, tirando os índios, tirando, né, a classe negra. Então, assim, a gente tem que estar unidos. Eu acho que isso aí veio para nos fortalecer e para a gente resgatar toda a nossa história, toda que foi construída lá atrás, que a gente não podemos de maneira nenhuma perder isso. Muitos tiveram medo desse trabalho nosso deixar de existir. Sofre pressão psicológica, mas a gente tem que manter de pé. É o que eu tenho feito, eu falo particularmente eu, a Vilma, porque foi uma escolha, foi uma missão, cada um de nós tem uma missão, a gente tem um dever a cumprir, né? Não só com os nossos companheiros, mas com a sociedade também, que ela espera de nós um trabalho com eficiência, com qualidade, né? E não esquecer essa parte humana nossa, que através desse trabalho a gente tem resgatado muitas pessoas, muitas vidas, e essas pessoas hoje são essencial no nosso trabalho. Não tem como você pensar em produtividade, não tem como você pensar no financeiro, se você não pensar nas vidas, nas pessoas, que são é o corpo principal da cooperativa. Então, é isso que eu deixo aqui. E eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, a Ana, que ajudou a gente, né? A gente não sabia nem como manejar isso aí. Então, assim, ela ajudou, ela né, criou a minha senha lá. Falei, Ana, como é que entra nesse troço aqui? Ela falou, não, eu vou cadastrar uma senha para você. Então, é isso. É isso que a gente precisa, de pessoas que têm esse espírito, né? É isso de mesmo. ajudar, espírito de companheirismo, é isso que a gente precisa. Né? Essa Com rede certeza. precisa de pessoas assim. Precisamos então, de muita cooperação, né, Vilma, entre então, a rede nós. Cristo Zero Santa Muito... Teresa, ela está com todo esse potencial, porque tem pessoas que cooperam, que dão o melhor delas sem nenhum retorno financeiro. Né? Porque a gente sabe que a gente teve uma luta de governos para governo que tirou muito recurso. Né? Então, a gente tem pessoas que têm todo esse espírito de cooperação, então é isso que está fazendo a coisa andar e dar tão certo. Com certeza. Então, eu quero agradecer você. E obrigada por tudo, obrigado, Guilherme, do Marçal. Também queria agradecer, viu, gente, pelo convite, Ana, pela paciência de auxiliar a gente aí na plataforma. E seguimos juntos, gente. Quem quiser conhecer o núcleo, ou mesmo com as atividades reduzidas, a gente está abrindo nas quartas e nos sábados. E também estamos na Feira Terra Viva. Quem quiser saber mais alguma curiosidade sobre a reciclagem, compostagem, estamos aí para somar. Ótimo. Obrigada a todo mundo por ter participado, pela disponibilidade, pelo bate-papo. Foi muito bom.